palavra que me lembra o Wellington é simplicidade. Amor. Humildade. Resistência. Humano. O Wellington era uma pessoa que tinha uma humanidade imensa. Falar do Wellington, né, não tem como não lembrar da palavra sabedoria. Falar o que representa para mim uma palavra seria impossível, né? Assim, mas assim, eu acho que o que ele representa geral, eu escolho tambor. Tambor eu posso tirar o T e o B, virar amor e aí, porque o tambor é resistência, o tambor é perseverança, o tambor é ancestralidade, o tambor é arte e educação. E é tudo isso, né, que o Wellington representou e eu tenho certeza que vai continuar representando. O Wellington chegou, né, na Rede Cuca muito na perspectiva de fortalecer o trabalho e o debate através das experiências dele, das expertises, né, sobre a questão da igualdade racial, esse debate mesmo. E aí, logo quando ele chegou, ele já trouxe, né, como proposta uma atividade que era o Papo de Tambor, que é uma proposta dele, que nasceu em 2018, lá no Cuca Mudubim, que era onde ele era educador social, que ele começou na Rede Cuca, né, como educador social, depois foi para a supervisão. Então, essa atividade ela acontecia quinzenalmente, né, o Papo de Tambor. Então, foi uma estratégia que ele encontrou, né, através da metodologia do tambor de crioula, para fortalecer esse debate com a juventude. Meu São Benedito, sua manta cheira, meu São Benedito, sua manta cheira, oi cheira a cravo, cheira a rocha, cheira a flor da laranjeira, oi cheira a cravo, cheira a rocha, cheira a flor da laranjeira, meu São Benedito, sua manta cheira, meu São Benedito. Ele carregava a cultura no coração, na alma, a educação social, qual ele chegou aqui como educador social, foi desencadeando muito, porque ele trouxe a cultura do tambor de crioulo, ele ensinou, fez todos os ensinamentos, ele fez as pessoas respeitarem, fez o legado dele aqui, fez a cultura, não só dele, mas de todo o povo, o qual representava ser vista e respeitada, que isso eu acho que é um legado que vai ficar para sempre. Era sempre o que ele lutava, e ele como um educador social, como ser humano, ele nunca deixou isso morrer. O que eu aprendi do Wellington foi o amor e a união, porque o tambor, ele sempre ensinou para mim, o tambor, ele nos une. Porque você está numa roda, você está num círculo de tambor, você está passando o conhecimento de um para o outro, e o tambor, ele se assemelha à batida do coração, né? Que é aquele tu. Vai me levar, vai me levar, vai me levar, quem me trouxe vai me levar. Vai me levar, vai me levar, vai me levar, quem me trouxe vai me levar. Vai me levar. Contribuiu 1% com a trajetória imensa e rica que ele teve. Eu já sou um cara bem realizado na minha área profissional. Na verdade, ele fazia com que os jovens se apropriassem da atividade, e ele praticamente trazia os jovens através da construção de vínculos, o qual tinha, e passou a ensinar os meninos, que na época tinham uns 5 a 6 meninos, né, era mais ou menos, que colou junto da atividade, o Papo de Tambor, e aí ele fazia questão que os meninos fizessem a atividade, fossem protagonistas, porque ele sempre deu voz. E o massa, porque era vivencial, né? É uma atividade muito prática. Ele explicava um pouco da história, no movimento mesmo de aquecer os tambores, né? Que é o processo de afinação. Ele sempre abordava algum tema. E aí depois passava para esse segundo momento, que era da vivência prática. Então, o canto, a dança. E aí o que eu acho mais interessante, assim,
como ele conseguia trazer esse debate de forma prática e como os jovens se reconheciam, né? Porque muitas vezes eles não tinham acesso a essas informações e a partir dessa oportunidade mesmo, através da atividade, eles se reconheciam, eles se percebiam, tinha uma identificação muito grande. E ele foi formando os jovens que nunca tiveram contato com o tambor, com a história, e ele passava toda a história que veio dos nossos antepassados para os jovens. As formas didáticas que ele me trouxe, foi muito rica. Ele era um cara que ele falava altamente a tua língua didaticamente. Ele trouxe o tambor para o Cuca-Mudubim. Eles exerciam uma liderança e um carisma que os jovens se identificavam muito com ele. Para mim, ele era meu parceiro, né, de trabalho, amigo, uma pessoa que eu gostava muito, que estava sempre ao meu lado, que conversava muito comigo. Ele sempre trouxe algo a mais na fala. Era sempre tinha uma fala de carinho, sempre tinha uma fala de companheirismo. Ele era muito sereno, um cara que dava a voz pra gente. Ele chegou aqui com a democracia, né? Tudo ele passava para que os educadores sentassem, resolvessem e decidissem. A escuta dele não existe ainda, não passei ainda por ninguém que tivesse essa escuta tão apurada como a dele. Ao apresentar esse trabalho que ele desenvolvia aqui na Rede Cuca, isso foi um motivo de orgulho e de satisfação, porque ele tinha conseguido. E ele foi o primeiro a ter um curso superior dos irmãos, né? Diante das dificuldades, ele transcendeu, ele teve a ascensão dele. Que pena que foi precoce, né? Essa questão toda, mas é uma pessoa que sempre vai estar vivo. Eu só devo a ele gratidão. A palavra que eu tenho para ele é gratidão. Por tudo que ele me passou. Por tudo que ele me ensinou. Eu passei a ver um Wellington diferentemente daquele Wellington que a gente tinha aqui no dia a dia. Passei a ver o Wellington diferente por quê? Porque aí eu passei a conhecer exatamente, a ter o conhecimento das raízes dele, a ter conhecimento do trabalho que ele desenvolvia com o tambor. Então, assim, inúmeras intervenções que eram feitas por ele, foi algo, assim, muito grandioso. Acho que resistência é a palavra que mais define, assim, sabe? Assim, de legado, assim, mas ele inspira muitos jovens, né? Assim, não só os jovens, mas as pessoas que o circulavam, né? Que conviviam. E eu acho que ele deixa isso, assim, o amor pela arte, pela música, o amor pelo tambor, né? Esse artivismo, né? Enquanto usar o tambor, usar a arte como militância, né? Contra a intolerância, contra o racismo, contra tantos tipos de preconceitos. E eu acho que o legado maior é esse, sabe? Eu me sinto, tipo assim, de uma maneira orgulhosa que ele cumpriu o seu papel, né, de ajudar pessoas dentro dessa questão do movimento que ele desenvolvia, o projeto aqui, né, que ele trazia pessoas, inseria, tirava de meio de certas, né, dificuldades que existiam, né? E eu só tenho a agradecer pela existência da pessoa que ele foi e será sempre, né? Na lembrança dos nossos corações e mente, né? E espiritualidade, para quem acredita.
falei, tudo muito em vida, sabe? Muito. Assim, a gente teve todo esse tempo de processo de adoecimento, né? Assim, que foi mais de um ano. Então a gente teve muito tempo para se falar coisas, assim, para não deixar nada. Então todo dia a gente dizia obrigado um pro outro, sabe? Assim, todo dia a gente dizia que se amava. Acho que não teria como não fazer essa homenagem ao Wellington. A gente está aqui inaugurando esse espaço que vai levar o nome dele, né? O espaço Wellington Nascimento, o Wellington Tambor, da forma que você quiser chamar, que era o jeito que ele gostava de ser chamado. E acho que a gente estar em círculo aqui é muito significante numa sexta-feira, nesse horário, que era o horário que realizava o Papo de Tambor. De 15 em 15 dias a gente realizava aqui, a fogueira era um pouquinho mais ali, mas era nesse mesmo formato. Eu sou um cara que veio uma trajetória já de estar em vários espaços do movimento negro, já tinha ouvido falar de tambor de crioula várias vezes, mas eu nunca tinha vivenciado. A primeira vez foi com ele. Quem foi não? Quem é, né? Porque não vai, né? A gente acredita, a gente que tem esse trabalho espiritual e tal, a gente acredita que é feita uma passagem, né? Assim, que a gente se encontra, que isso não acaba aqui, né? A gente sempre acredita. Isso, de certa forma, é um conforto, né? Então, nunca vai ser, assim, quem foi, né? Então, quem é meu companheiro, é meu grande amor, meu parceiro, meu irmão, assim. E minha maior fonte de inspiração, assim, pela história de vida, história de superação. Então, assim, eu acho que quem mais me ensinou, né, nesses últimos, nós estivemos juntos por quase 11 anos, e foi, acho que eu digo que foi o momento de maior aprendizado da minha vida, assim, por tudo, pelos valores dele, pela garra, pela vontade de vencer, de compartilhar tudo que sabe com as pessoas. Eu tive muita felicidade assim, de poder ter conhecido um cara como o Wellington, de ter conseguido criar um vínculo mais próximo. O Wellington, para mim, era um dos homens mais meigos, mais carinhosos, mais atenciosos, mais cuidadosos que eu já conheci na minha vida. E um artista fantástico. Eu nunca me esqueci uma vez que ele me disse exatamente isso. O diálogo era a base de tudo, principalmente dentro da Rede Cuca. Então, assim, quando você tem um papo legal, quando você conversa, quando você mostra os prós, os contras, dentro daquela intervenção que você está fazendo, a juventude passa a entender melhor. Ele sempre vai estar aqui entre nós. E eu sei que vai. A cada batida de tambor, a cada toada que for cantada, a cada nova cantiga e principalmente na lembrança da gente e das pessoas que eu sei que vão estar aqui. Assim, orgulho de ter feito parte da história dele, de ter... Hoje eu dizer que eu conheci uma pessoa extraordinária, uma pessoa maravilhosa e que eu não esqueço das palavras que ele sempre falou, que é viver o hoje da melhor maneira possível e aproveitar tudo que a vida nos dá, independente de qualquer coisa. E eu só tenho a agradecer a Deus e ao universo por a existência dele na minha vida e por ser irmão dele. Eu lembro que um dia eu estava super mal e às vezes a gente tem esse lance, não pode chorar, não pode chorar. E ele, não, Merla, pode chorar, né? Você tá precisando agora de chorar, então fica aqui. Eu vou ficar aqui com você e pode chorar. Então ele era muito acolhedor, né? Então, um profissional incrível e uma pessoa incrível, assim, que conseguia trazer o afeto, o acolhimento para o nosso dia a dia de trabalho.
sei que ele é mestre, ele está encantado, ele se encantou. Que nada morre, tudo se transforma. O meu tambor não se cala, não. A minha voz não morre jamais. O meu tambor não se cala, não. A minha voz não morre jamais. Morre jamais. Noite de lua cheia, não há silêncio nessas ladeiras. O movimento é na ribeira. Vem a cidade inteira junta. Só voz a voz do Oxum Pandá.